O fósforo, ele tem duas características que eu quero que vocês gravem isso daqui. Isso aqui é para gravar mesmo. A primeira característica é que ele é muito pouco móvel no solo. Quando a gente fala no solo, quando a gente fala em fósforo no solo, para não falar imóvel, tá? Em algumas situações ele basicamente nem tem como se mover. Ele é muito pouco móvel. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, certo? Ele é muito pouco móvel no solo, mas ele é bem móvel na planta. Ah, Daniel, mas pô, o que uma coisa tem a ver com a outra? Para que eu preciso saber? Sim. Se você não entender essa dinâmica de que o fósforo ele não vai se movimentar no solo, ou seja, a movimentação dele vai ser muito baixa no solo, você vai errar na hora de fazer a sua adubação. Então, esse aqui é um fundamento que eu quero que você entenda. Infelizmente, eu não tenho como entrar em detalhes muito técnicos aqui com vocês, porque eu tomaria muito tempo da aula e eu perderia o sentido prático da aula, né? A intenção da aula é que ela seja prática, ou seja, que você consiga pegar essas informações e utilizá-las no dia a dia, utilizá-las no campo, utilizá-las em consultoria, utilizá-las na sua produção agrícola. Então, se eu fosse falar de fundamentos técnicos aqui, de mobilidade de nutrientes aqui, atrapalharia um pouco a aula. Mas o que eu quero que você entenda é que ele é pouco móvel no solo, que onde você coloca ele, ele vai ficar. Olha, só o fato de eu te dizer isso, de que aonde eu coloco o fósforo, ele vai ficar entre aspas, tá? Assim, uma pequena movimentação, mas isso daqui já muda o jogo. Isso daqui já começa a quebrar um pouco das fantasias do produtor rural, de achar que eu vou jogar superficialmente, aquilo vai descer, vai chegar até as raízes. Não é assim. Tá bom. Mas vamos com calma. Beleza? Vamos com calma. Entendi, Daniel. Então eu entendi já as funções, já entendi que ele é pouco móvel no solo e que na planta ele vai ser móvel. Sim, né? Então na planta, quando ele conseguir chegar na planta, a mobilidade dele tende a ser alta. Isso daqui é um ponto muito positivo. Beleza. E aí a gente passa para entender a dinâmica no solo, tá? Isso aqui é um ponto que você vai ter que entender. Entender sobre a dinâmica do fósforo no solo. Por que acontece? Agora, eu quero que você... Agora não, né? Durante a aula toda, mas principalmente agora eu quero que você tenha muita atenção. Quando a gente vai colocar o fósforo no solo, você não coloca um P, uma molécula de fósforo, isolada, não. O fósforo que a gente coloca no solo é o P2O5. Ele é uma molécula, ele é uma pentose de fósforo, certo? P2O5. É assim que ele chega quando a gente vai adicionar. Ele está desse jeito no insumo. Então, quando a gente vai fazer um cálculo de adubação fosfatada, por exemplo, a gente não calcula exatamente a quantidade de fósforo. A gente usa essa expressão de fósforo, nós estamos falando da pentose de fósforo. Acontece que a planta ela não absorve o P2O5. Isso daqui é informação que pouca gente sabe. Quando você adiciona lá o P2O5 no solo, a planta ela vai passar por uma série de reações, e essas reações aqui são fundamentais, que a gente precisa entender, que a planta ela vai absorver o ácido fosfórico, tá? Ou ortofosfórico, você vai encontrar assim, que nada mais é do que o H2PO4, certo? Em alguns casos ele vai estar lá como H3PO4 ou H2PO4 negativo, ok? Então, a planta ela vai absorver o ácido fosfórico. E é aqui que começa a entrar a brincadeira. E é aqui que a gente começa a entender algumas das dinâmicas do fósforo que atrapalham e muito a sua absorção, que é o fator dreno-solo. Tá? Daniel, eu já ouvi falar sobre dreno-solo, mas eu nunca consegui entender essa dinâmica. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer com que você entenda. Não é tão simples assim. Quando a gente fala dreno, né, a palavra dreno, ela vem do verbo drenar mesmo, né, drenar, ela pegar aquilo lá. O solo é como se ele tivesse uma sede de fósforo, uma sede. Eu coloquei fósforo lá, ele vai comer parte desse fósforo, principalmente por conta das suas características. Quanto mais óxidos, por exemplo, tiver o solo, maior será esse dreno. Quanto mais apatitas tiver o solo, maior será esse dreno. Daniel, não estou entendendo muito essa questão de dreno. É o seguinte, o fósforo, quando chega no solo e passa por essa reação, ele tende a se ligar com esses óxidos.
ele faz ligações com esses óxidos. E quando ele faz ligações com esses óxidos, ele passa a não estar disponível mais para a planta. Ele fica ali preso no solo. Daniel, quando você está falando preso no solo, você está falando daquilo que a galera fala de fixação? Exatamente, eu estou falando de fixação. Então, quanto mais óxidos, por exemplo, e aí você vai ver, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre solos compactados, argilosos, um pouco desses óxidos, vocês vão entender que quanto mais óxidos, quanto mais compactado, quanto mais argiloso, entre aspas, for o solo, maiores tendem a ser as minhas perdas por fixação, que entra nesse processo de dreno solo. Então, o solo ele drena grande parte do fósforo que eu coloco. Mas, Daniel, não tem nada que eu possa fazer? Tem. Eu vou te falar o que você faz daqui a pouco. Certo? Daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que você entenda é que, olha como que é um nutriente ingrato. Além de ele ter baixa mobilidade no solo, né, o que faz com que onde eu colocar ele vai ficar, que dificulte, inclusive, eu colocar ele próximo do sistema radicular, as características dele, nesse processo, principalmente de transformação do P2O5 para o ácido fosfórico, que é quando a planta vai conseguir, de fato, absorver este elemento, né, ali no seu sistema radicular, ela passa pelo processo de drenagem, que é um processo de fixação, onde o solo, com os seus óxidos, com as suas apatitas, né, principalmente solos com essas características, eles tendem a estar consumindo grande parte do meu fósforo. E acredite, as perdas aqui podem chegar a 80%. Em alguns casos, podem chegar próximo de 100%. Isso pode acontecer, tá? Mas existem formas de diminuir isso daqui.